Estou batendo um papo com o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Rio Branco, o ex-deputado Luiz Calixto. Deputado, eu preciso correr com algumas perguntas aqui, porque são perguntas... que eu vou ser mais sucinto agora. Muito bem, vamos lá. O senhor sabe, já nos deu essa informação, também assistiu às entrevistas anteriores, que Rio Branco tem 188 bairros, segundo os dados da própria Prefeitura. Regularização fundiária é uma questão que tem tocado com todos os pré-candidatos. Como o senhor avalia esse problema de Rio Branco, que é um problema já histórico, e como resolvê-lo? Alan, não é uma tarefa fácil. Como eu te disse no início, não existe problema que você toque nele com a varinha de condão e ele se resolva. Rio Branco tem um processo histórico de ocupação, das invasões. Desordenadas. Desordenadas e algumas justas e outras injustas. Com relação aos loteamentos que são irregulares, eu não creio que exista tantos loteamentos irregulares, porque todos eles passaram por uma aprovação dentro da Prefeitura. E aí, Alan, nós temos que ser muito honestos, nós temos que ser muito coerentes. Se você for fazer um loteamento, já entregando a rua asfaltada, já entregando a rua com água, com luz, com esgoto, com arborização, dentro do plano diretor, um terreno vai custar R$200 mil. E aí, como é que essa pessoa vai, sinceramente, eu não estou aqui fazendo pregação de irregularidades, mas me diga, sinceramente, como é que um trabalhador que tem pouca ou nenhuma renda vai comprar um terreno? Então é assim, as coisas é como um caminhão de lenha, depois vai se ajeitando, ocupa, como alguns já estão ocupados, e agora vamos tratar de ajeitar, tratar de regularizar. Mas essas empresas, essas imobiliárias, enfim, incorporadoras, não deveriam ter, enfim, buscado um entendimento com a Prefeitura para... Mas olha, ratear essa conta? Até onde eu sei, esses loteamentos que são considerados irregulares, eles foram aprovados pelo cadastro imobiliário da Prefeitura. Se ele foi aprovado de forma equivocada ou irregular, é uma outra conversa, mas foram aprovados. Agora, Alan, o que eu quero te dizer é o seguinte, se você for exigir de um loteamento toda a infraestrutura necessária de água, esgoto, asfalto, iluminação pública, você vai espantar as pessoas mais carentes. Então, o que aconteceu nos loteamentos em Rio Branco? Né? Você pega aí, não vamos citar até para não... Mas... São vários em que foi entregue o terreno e a pessoa... O João Eduardo. E a Prefeitura teve que entrar com o serviço. O João Eduardo é um loteamento. E é um excelente bairro. Evidentemente que alguma parte ali não foi bem projetada e que foi construída dentro de uma área de risco, uma área legadiça. Mas eu sou da seguinte, você não pode criminalizar as pessoas. Você tem que dar a oportunidade de tentar resolver o problema. Muito bem. O senhor já falou da estadualização do SAERB, que é outro tema que nós tocamos aqui com os outros pré-candidatos. E aí eu quero começar aqui com as perguntas dos internautas. A primeira é a seguinte. A Maria Fernanda pergunta: Luiz Calixto, por que você não se filiou em um partido da oposição daqui do Acre? O senhor teve que ir em Brasília para se filiar em outro partido, o PSL. E quantos filiados tem no seu partido? Fiquei sabendo disso e eu quero saber se realmente é verdade. O senhor foi a Brasília se filiar ao PSL? Alan, primeiro eu queria dizer para a dona Maria que é um prazer responder a sua pergunta e dizer a ela que ela não pode ir pela cabeça dos outros. Né? Se você pegar o final da pergunta, ele disse que ouviu dizer isso. Quer saber se é verdade. Olha, eu não quero aqui fazer declarações presunçosas, mas poucas pessoas nesse estado fizeram oposição ao governo e à prefeitura quanto eu. E de mostrar a cara. Portanto, não há partido mais legítimo de oposição do que o PSL. Agora, o porquê de ir a Brasília? A dona Maria deve saber, porque é uma pessoa inteirada na política, que a maioria dos partidos tem sede em Brasília, porque é a capital política do país. Então o PT tem sede, o Democrata tem sede, o PCdoB tem sede. Então é natural que a gente vá a Brasília, não para trazer um partido, mas para conversar com a direção. Os encontros partidários, eu sempre participo, já fui vários a Brasília. Eu não fui a Brasília comprar um partido, até porque nós somos um partido bem pequeno. Quantos filiados tem? Nós temos cerca de 350 filiados. Mas em todo o estado? Não, em Rio Branco. Só em Rio Branco. Mas eu queria lembrar que tudo começa pequeno. Em 1982 as pessoas brincavam dizendo que o PT transportava seus filiados dentro de uma Kombi. Né? E hoje o PT é um dos maiores partidos do Brasil. Então,
Eu participei, inclusive... Permita-me, aqui no Acre a brincadeira era no Fusca do Nilson Mourão. Pois é, inclusive o Nilson Mourão foi candidato a governador. E hoje é o partido da presidência da República. Então tudo tem um início, ninguém começa grande. Pergunta do Messias da Silva. Ele diz o seguinte, ó. Eu duvido que ele vai responder, Maria Fernanda. E respondeu, viu, Messias? Porque esses candidatos não respondem nossas perguntas, eles ficam se esquivando. Aqui é a crítica do Messias da Silva. Ora, a pessoa pode até não gostar da minha resposta, mas eu respondi. Mas respondeu. Aí ele aproveita e faz aqui a seguinte pergunta. Ora, todos os candidatos de oposição ao governo foram da base de apoio ao governo no passado. Isso, para mim, não passa de teatro para ganhar os eleitores. Essas briguinhas é uma tentativa de mostrar que ele é o melhor que o outro. Não é o melhor para isso ou para aquilo. Até agora, nenhum dos candidatos mostrou para o que veio. Um quer aumentar a passagem do coletivo ou manter para não perder a qualidade. Sempre os ônibus lotados, ele faz citação aqui aos demais. Mas ele diz o seguinte, que isso é teatro, porque todos saíram da situação. O que o senhor pensa disso? Olha, se essa avaliação for correta, eu vou informar ao Messias que o Jorge Viana saiu da arena, saiu do PDS. Né? O Tião Viana era um aguerrido militante, ele com o irmão dele, o senador Jorge Viana, uns aguerridos militantes da Aliança Renovadora Nacional e do PDS, inclusive eram cabos eleitorais do Paulo Maluf. Eu, de fato, disputei a minha primeira eleição dentro da Frente Popular. Já cansei de explicar por que saí. Saí por conta da corrupção, da perseguição, do patrulhamento, da censura, de um grupinho, de uma panelinha que se forma dentro do PT. E olha, não foi só eu que saí, não. A Marina saiu também. Eu saí primeiro. Por quê? Porque eu identifiquei esse movimento de dominação, esse movimento de patrulhamento, de querer mandar, de querer o poder pelo poder, eu pulei fora. Mas eu queria alertar para a história política do Acre que todo mundo muda de partido. Agora, quantas pessoas, figuras da oposição, que viviam aí brigando pela oposição, até hoje estão no governo? Orley Camelinho é uma delas, César Messias é outra. Marcelo Lima faz a seguinte pergunta. Queria saber do Calixto, em caso de um segundo turno, em uma configuração na qual estivesse o candidato do PT, Marcos Alexandre, contra Jamil Asfuri, Fernando Melo ou Tião Bocalon, qual seria a sua atitude? Qual destas candidaturas de oposição o senhor apoiaria? Todas. Todas elas. Qualquer um da oposição. Eu já tenho deixado isso bem claro. As pessoas me perguntam isso porque querem me ouvir de novo responder a mesma coisa. O meu adversário principal é o PT. Jamil Asfuri é um companheiro de oposição, Tião Bocalon, meu amigo particular. Mas no primeiro turno vocês são adversários. Mas olha, tem jeito, vou lutar voto a voto. Alain, nós temos que falar para a nossa população que Rio Branco adquiriu essa condição a partir de 2008, porque nós ultrapassamos a casa dos 200 mil eleitores. Então é bom, isso é bom para o debate, é bom para apresentar múltiplas escolhas para a nossa população. Deixa eu te dar um exemplo, porque as pessoas às vezes têm uma memória muito curta. Em 1990, o governador Jorge Viana disputou uma eleição onde ele foi para o segundo turno. Com o Edmundo Pinto. Com o Edmundo, mas tinha um candidato do PMDB. Em 94, o Tião Viana disputou uma eleição e para o outro turno foi o Orley e o Flaviano. Então é porque as pessoas acham que se tem que ter apenas duas candidaturas. Não. A época do bipartidarismo acabou. Nós temos aqui várias opções, ninguém é obrigado a torcer pelo mesmo time. Olha só, a pergunta, a segunda do Marcelo diz o seguinte, sendo ele eleito, sendo o Calixto eleito, como governaria a cidade, haja vista que seu partido é um partido pequeno e sem representantes expressivos no Congresso Nacional? Boa pergunta, deputado. Tá, deixa eu te falar uma coisa. O senhor precisaria buscar apoios lá em Brasília. Sim, claro. O PT é hoje um dos maiores partidos do Brasil. Tem a presidência da República, tem a segunda maior bancada na Câmara, tem 2 senadores, tem 2 ou 3 deputados federais, ou seja, é um partido muito grande. Você sabe quantos vereadores tem o PT na Câmara Municipal? De Rio Branco? Sim. Tem 2. Tem 2. 2 e um, inclusive, desistiu de ser candidato, o doutor Ricardo. Então, quando você tem projetos, propostas e boas intenções, você constrói sua maioria política. O PT, por exemplo, é um partido que vive na dependência do PMDB. Ai do PT no plano nacional se o PMDB tirar a escora. Então, essa história de partido pequeno, partido grande,
Isso é uma coisa que querem, de certa forma, incutir na cabeça da população, mas isso não tem tanta importância, porque nós vivemos numa verdadeira balbúrdia partidária, né? Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu essa regra de fidelidade partidária. Mas isso não seria um dificultador no caso do senhor for eleito? Sim, mas o fato de ser eleito pela oposição, eu não seria um prefeito órfão. Não esqueça que nós temos um senador Sérgio Petecão. Nós temos 4 deputados federais. Metade da bancada. Nós temos o Flaviano, nós temos a Antônia Lúcia, nós temos o Márcio Bittar e nós temos agora o Gladys Cameli. Nós temos a metade da bancada. E não se trata do Calixto, se trata de um candidato da oposição. Muito bem, vamos aqui para a próxima pergunta. A Andréia Lima diz o seguinte: Luiz Calixto, mesmo sabendo que seu partido é pequeno, os internautas estão tocando nessa tecla, falando que o seu partido é pequeno. Mas é pequeno mesmo. E sem estrutura. E com sua experiência de outras eleições, o senhor sabe que uma campanha é cara. Pergunto, como o senhor pretende ganhar essa eleição sem dinheiro e sem pré-candidatos a vereador? Está chamando o senhor de liso, viu? Tá, então, André, você tem razão. Você tocou num ponto muito delicado. Eu, de fato, não tenho dinheiro para gastar em campanha. E como vai ser? Mas também acho que o Fernando Melo é um profissional autônomo, né? Ele não é mais nem funcionário do Banco do Brasil, então ele não tem essa estrutura toda. O Bocalon... Mas o partido tem, o PMDB é forte. Tem o fundo partidário, que não é lá essas grandes coisas. O Tião Bocalon, até onde eu saiba, ele é um professor que ganha aí um salário que não é lá essas coisas, como todos os professores. Mas o PSDB é forte. Sim, mas espera aí, você está falando do candidato. Vamos lá. Se eu for ao segundo turno, evidentemente que a oposição toda me dará sustentação. Agora o problema é o primeiro turno. O problema todo, sabe, que é enfrentar a máquina do PT. Né? Com funcionários, com perseguição, controle da imprensa, botando bandeira na rua, comprando voto, usando as estruturas. Aí é difícil. Mas olha, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai desistir já no berço. A gente nem vai para a rua, mas eu vou porque tem uma parcela da população muito grande que quer a mudança. E ela fala também de pré-candidaturas a vereador, para puxar voto. Mas nós temos. O senhor já tem? Nós temos. Quantos? Nós temos 6 candidatos. 6? 6. Mas você pergunte também quantos tem o PT. Porque, Alain, eu já te falei isso uma vez aqui. No período pré-eleitoral... Mas eu acho que é muito pouco. Não, é pouco, mas nós vamos procurar as alianças. Sim. O PT, o PMDB, o PSDB, todos eles dizem, eu tenho 20 candidatos, eu conheço. Ela mesmo fala na minha experiência, eu conheço. Agora todo mundo é candidato. Depois que dá uma peneirada, é igual a história da florada de manga, né? Ela está muito florida, aí quando dá a primeira chuva, cai quase tudo. Pergunta do Eliésio Andrade. Luiz Calixto, com sinceridade, o senhor acha que tem chance de ganhar a prefeitura? Claro. Ou a sua candidatura é só tapa-buraco para fazer número, para distribuir os votos? O senhor tem proposta de criar... Vamos começar essa primeira pergunta aqui, depois a gente vai para a segunda dele. Essa história de distribuir voto, o que o senhor pensa disso? Olha, quando você tem um pleito disputado com 5, 4, 6 candidatos, evidentemente que os votos se distribuem. Então é normal isso. E eu quero ter uma parcela desses votos. E espero ter mais do que os outros para ir ao segundo turno. Mas o senhor não sente que o eleitor está meio desacreditado nessa sua... Mas é normal, é natural. O senhor acha que durante a campanha... Porque as pessoas... uma coisa você tem que dar razão ao seu telespectador, ao seu internauta. As pessoas estão decepcionadas com a política. Ele vê o cara aqui brigando na oposição, dizendo que quer mudança, aí depois recebe um cargo no governo, se cala. Então as pessoas têm razão. E mais a segunda pergunta dele, que eu vou deixar para o próximo bloco. Ele diz assim, o senhor tem proposta de criar um outro terminal urbano, se fosse eleito, visto que a prefeitura não enxerga que a população cresceu e esse terminal atual virou uma parada de ônibus, envergonhando o turismo da capital? Mas me responda logo após o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco e as perguntas dos internautas para o pré-candidato Luiz Calixto do PSL. Até já.